A pergunta não é moral, é estrutural. Não se trata de defender modelos, trata-se de compreender efeitos. Quando perguntamos, a família tradicional acabou, estamos, na verdade, perguntando algo mais profundo. O que acontece com o sujeito quando a estrutura simbólica da família se transforma? A psicanálise não trabalha com nostalgia, ela trabalha com consequências. Não estamos discutindo se a mudança é boa ou ruim. Estamos investigando o que ela produz no psiquismo. A família como operador simbólico. Desde Sigmund Freud, sabemos que a família não é apenas um agrupamento biológico. Ela é o primeiro espaço de identificação, o primeiro lugar de inscrição da lei, o primeiro campo do desejo, o primeiro cenário de conflito. É ali que a criança aprende que não é o centro absoluto, que há limites, que o desejo encontra interdição, que o outro não é totalmente disponível. A família é o laboratório da constituição do sujeito. Se essa estrutura se altera, não é apenas o arranjo social que muda, é a economia psíquica. A transformação histórica, a chamada família tradicional, pai provedor, mãe cuidadora, filhos biológicos, sob autoridade hierárquica, é um modelo consolidado na modernidade burguesa. Ela foi hegemônica em determinado período histórico, mas nunca foi universal. E hoje vivemos famílias monoparentais, famílias recompostas, famílias homoafetivas, arranjos ampliados, coparentalidades. A pluralidade aumentou, mas a pergunta central permanece. As funções estruturantes continuam operando? O que realmente está em jogo? A psicanálise não pergunta quem compõe a família. Ela pergunta quem transmite a lei, quem opera o limite, quem sustenta a diferença geracional, quem introduz a criança no campo simbólico. Porque se essas funções se enfraquecem, surgem efeitos. E esses efeitos não são ideológicos, são clínicos. O sujeito contemporâneo. Na clínica atual, observamos fragilidade narcísica, dificuldade de suportar frustração, baixa tolerância à falta, impulsividade, angústia difusa. Isso significa que a família acabou? Não. Significa que as formas de transmissão simbólica estão em transformação. E toda transformação estrutural gera instabilidade. A provocação necessária. Talvez a pergunta correta não seja a família tradicional acabou, mas estamos conseguindo transmitir estrutura psíquica às novas gerações? Porque sem lei simbólica não há liberdade, há desamparo. Sem limite não há autonomia, há impulsividade. Sem hierarquia geracional não há orientação, há confusão de lugares. O desafio do nosso tempo. Vivemos uma época marcada por queda de autoridades tradicionais, valorização da horizontalidade, exaltação da liberdade individual, fragilização das referências estáveis. Isso pode ampliar possibilidades, mas também pode produzir desorientação subjetiva, solidão afetiva, dificuldade de compromisso, excesso de angústia. A família não desapareceu, ela está sendo redesenhada. A questão é, esse redesenho preserva as funções estruturantes do psiquismo? Ou estamos produzindo sujeitos sem contorno simbólico suficiente? Essa é a provocação, e é a partir dela que precisamos avançar. Freud, a família como matriz do sujeito. Para Sigmund Freud, a família é o primeiro campo de conflito e, ao mesmo tempo, o primeiro operador de civilização. Ela não é apenas um arranjo social, ela é a cena inaugural onde o sujeito aprende que o desejo encontra limite. Freud percebe algo decisivo. O sofrimento psíquico não nasce isolado. Ele emerge de uma trama relacional primária.
cultura e interdição. Em Totem e Tabu, Freud propõe uma hipótese fundadora. A cultura surge quando o gozo absoluto é interditado. A lei nasce como resposta ao excesso pulsional. A interdição do incesto não é apenas um tabu moral. Ela é o marco que funda a diferença geracional e a ordem simbólica. Sem interdição não há cultura. Sem limite não há organização psíquica. Já em O Mal-Estar na Civilização, Freud aprofunda. A civilização exige renúncia pulsional, e essa renúncia gera conflito interno. O sujeito civilizado é estruturalmente dividido. A lei organiza o desejo. Freud rompe com a ideia de que a lei apenas reprime. A lei também estrutura. Quando a criança encontra a interdição, algo acontece. O desejo deixa de ser pulsional, surge a noção de falta, aparece a possibilidade de simbolizar. O desejo só existe porque não pode tudo. Se o desejo fosse plenamente satisfeito, não haveria fantasia. Sem fantasia, não haveria subjetividade. A lei inaugura a falta, e a falta inaugura o sujeito. O pai simbólico. Freud descreve a figura paterna como representante da norma, mas é fundamental compreender, ele não está falando apenas do pai biológico. O pai em Freud representa a função da interdição. É aquele que introduz a diferença, o limite, a separação. A criança precisa perceber que não é tudo para a mãe. Essa experiência de não completude é estruturante. Sem ela, instala-se uma fantasia de onipotência que fragiliza o psiquismo. O complexo de Édipo como matriz cultural. O complexo de Édipo não é um drama doméstico banal. Ele é a matriz da entrada na cultura. No Édipo, a criança enfrenta 3 operações fundamentais. Primeiro, deseja. Segundo, rivaliza. Terceiro, renuncia. A renúncia é decisiva. Quando a criança aceita a impossibilidade de ocupar o lugar exclusivo no desejo materno, ela se desloca. Esse deslocamento abre espaço para a identificação, sublimação, laço social. Sem essa travessia, o sujeito permanece preso à lógica do tudo ou nada. Superego, herdeiro do conflito. A partir do conflito edípico, forma-se o superego. A autoridade externa é internalizada. Primeiro, a lei vem de fora, depois passa a operar internamente. Isso significa que o limite deixa de depender exclusivamente do controle externo. Surge a autorregulação. Sem essa internalização, vemos acting out, impulsividade, dificuldade de tolerar frustração, busca imediata de satisfação. Sem interdição, não há simbolização. Sem simbolização, a tensão psíquica é descarregada na ação. Freud não defendia o modelo ideal. É fundamental evitar leituras simplistas. Freud não estava dizendo a família tradicional é o único modelo possível. Ele estava descrevendo uma estrutura psíquica. A forma histórica pode variar. O que não pode desaparecer é a função estruturante da lei. O sujeito precisa encontrar um limite, uma diferença geracional, uma referência simbólica. A questão contemporânea não é se o modelo mudou. A questão é, as funções estruturantes continuam sendo transmitidas? Se a lei se fragiliza, não desaparece o desejo, desaparece o contorno. E quando o contorno se perde, o conflito deixa de ser simbolizado e passa a ser atuado. Lacan, a função paterna, não o pai biológico. Se em Freud a família é a matriz do conflito, em Jacques Lacan essa matriz é relida em chave estrutural. Lacan radicaliza a tese freudiana ao afirmar algo decisivo. O pai é uma função. Isso desloca completamente o debate. Não se trata do pai empírico,
Não se trata do pai presente ou ausente fisicamente. Não se trata de um modelo tradicional. Trata-se da operação simbólica que introduz a lei no campo do desejo. A metáfora paterna. No seminário 5, Lacan formaliza a chamada metáfora paterna. O que está em jogo? A substituição do desejo da mãe pelo significante da lei. Enquanto a criança está imersa no desejo materno, corre o risco de ocupar o lugar de objeto absoluto. A função paterna intervém para dizer: a mãe deseja outra coisa além de você. Esse além é estruturante. Ele rompe a fusão imaginária. Ele introduz a falta. Ele cria a possibilidade de o sujeito desejar fora da relação dual. Sem essa operação, o sujeito permanece capturado no campo do gozo do outro. O nome do pai. Lacan nomeia essa função como nome do pai. O nome do pai organiza o campo simbólico, estabelece a diferença geracional, estrutura o lugar da lei e permite a inscrição do sujeito na linguagem. Não é uma pessoa, é um significante estruturante. Quando o nome do pai opera, o desejo é mediado pela lei. Quando ele falha, surgem desorganizações estruturais. A queda da autoridade. No seminário 17, Lacan analisa a transformação dos discursos na modernidade. Ele percebe algo que hoje se tornou evidente. A autoridade tradicional perde consistência. O mestre já não ocupa o mesmo lugar. O pai já não representa o mesmo peso simbólico. A hierarquia é questionada. Isso não é necessariamente negativo, mas tem efeitos. Quando a função paterna se enfraquece, a economia psíquica se modifica. O novo supereu. Freud descreve um supereu proibitivo. Lacan observa uma mutação. O supereu contemporâneo não diz mais, não goze. Ele diz, goze. É o imperativo da performance, da satisfação imediata, da exposição constante, da validação social. Não há apenas repressão, há exigência de gozo. E o resultado é paradoxal. Quanto mais o sujeito tenta gozar, mais angustiado ele fica. O verdadeiro problema. Portanto, o debate não é família tradicional versus novas configurações. O problema não é a diversidade familiar. O problema é a falência da função simbólica. Quando o pai deixa de representar limite, seja ele biológico, adotivo, materno ou qualquer outra figura, e ninguém ocupa essa função, o que ocorre? Confusão de lugares, dificuldade de separação, fragilidade da lei interna, acting out, passagem ao ato. A criança precisa encontrar um não estruturante. Sem esse não, não há desejo articulado, há apenas descarga pulsional. Consequências clínicas. Na clínica contemporânea, observamos fragilidade identitária, narcisismo exacerbado, dificuldade de suspeitar frustração, relações marcadas por descartabilidade. Angústia sem nome. Isso não significa que estamos diante do fim da família. Significa que estamos diante de uma transformação na transmissão simbólica. A questão decisiva. Lacan nos obriga a reformular a pergunta inicial. Não é a família tradicional acabou, é a função paterna continua operando? Porque se a lei não é transmitida simbolicamente, ela reaparece de outras formas, no sintoma, na compulsão, na violência ou na submissão a novas autoridades, mercado, algoritmo, grupo. A estrutura não desaparece, ela se desloca. E o sujeito paga o preço quando a função simbólica não encontra lugar. A sociedade do desempenho. Se em Freud o conflito nasce da interdição e em Lacan a função paterna estrutura o campo simbólico, na contemporaneidade assistimos a uma mutação decisiva na forma como o poder opera. O filósofo Byung-Chul Han
descreve essa transformação com precisão conceitual. Saímos da sociedade disciplinar e entramos na sociedade do desempenho. Da disciplina à autoexploração. Na sociedade disciplinar, analisada por Michel Foucault, o poder operava por meio de vigilância, proibição, norma externa e hierarquia explícita. Havia instituições fortes, escola, igreja, família patriarcal, Estado disciplinador. A autoridade era visível. O não pode vinha de fora. A nova lógica, você pode tudo. Na sociedade do desempenho, segundo Byung-Chul Han, o discurso muda. Não é mais você deve obedecer, é você pode tudo. Mas esse pode esconde um imperativo. Você deve performar, você deve produzir, você deve se destacar, você deve ser feliz. A coerção não desaparece, ela se internaliza. Do pai autoritário ao sujeito hiperexigente. No modelo tradicional, a autoridade estava encarnada na figura paterna. Havia limite externo, havia interdição clara. Hoje, muitas vezes, a figura autoritária cede lugar a uma parentalidade horizontalizada. O pai não quer frustrar, a mãe não quer impor, os adultos querem ser compreendidos. A proibição explícita enfraquece, mas isso não elimina a exigência. Ela apenas muda de lugar. Agora a cobrança vem de dentro. O novo supereu. Aqui vemos o ponto de convergência com a leitura lacaniana. O supereu contemporâneo não é repressivo. Ele é performativo. Ele diz, seja extraordinário, seja produtivo, seja interessante, seja desejável. E, sobretudo, goza. O fracasso não é mais desobediência, é insuficiência. A culpa cede lugar à vergonha, a repressão cede lugar à autoexploração. E a criança nesse cenário? A criança cresce hoje, muitas vezes, não sob repressão rígida, mas sob excesso de estímulo, hiperconectividade, exposição precoce, competitividade simbólica. Sem contornos claros, ela é convocada a performar cedo demais. Não há tempo para a elaboração psíquica. O excesso substitui o limite, mas o excesso também desorganiza. A ausência de contorno. O limite não é violência, ele é estrutura. Quando não há contorno, a frustração se torna intolerável. A espera vira sofrimento insuportável. O desejo se confunde com urgência. A criança precisa de um não estruturante, precisa de hierarquia geracional, precisa de um tempo simbólico. Sem isso, cresce sob a lógica da aceleração. Efeitos clínicos contemporâneos. Na clínica vemos ansiedade difusa, transtornos de atenção, sensação constante de insuficiência, medo de exclusão, exaustão precoce. O sofrimento já não é apenas repressivo, é exaustivo. O sujeito não está impedido, está sobrecarregado. O paradoxo do desempenho. A sociedade promete liberdade ilimitada, mas produz autoexigência crônica, comparação permanente, medo de fracassar, incapacidade de descansar. O antigo pai disciplinador é substituído por um superior invisível e permanente. E isso tem impacto direto na estrutura familiar. Porque se antes a família transmitia lei, hoje muitas vezes transmite performance. A questão estrutural, a pergunta retorna. A família tradicional acabou? Talvez, mas algo mais profundo aconteceu. A forma de transmissão da lei mudou. O limite não desapareceu, ele se deslocou. E quando o limite não é simbolizado na relação parental, ele aparece como angústia, sintoma, autoexigência ou colapso.
Bauman e a liquidez dos laços. Sem Freud, a família era a matriz estruturante do conflito e em Lacan a função paterna organizava o campo simbólico. Em Zygmunt Bauman encontramos a descrição sociológica da transformação contemporânea dos vínculos. Bauman denomina nosso tempo de modernidade líquida. A metáfora é precisa. O sólido mantém forma, o líquido se adapta ao recipiente, não conserva estrutura estável. O que significa liquidez? Na modernidade sólida, instituições eram duráveis, casamentos eram projetados para a vida inteira, autoridades tinham legitimidade relativamente estável, o pertencimento era previsível. Na modernidade líquida, nada foi feito para durar. Relações são reversíveis, identidades são flexíveis, compromissos são renegociáveis. A permanência perde valor simbólico. Relações descartáveis. Bauman observa que os vínculos passam a obedecer à lógica do consumo. Se satisfazem, permanecem. Se frustram, descartam-se. A lógica mercadológica infiltra-se na vida afetiva. Não se tolera a falta, não se sustenta o conflito. O investimento emocional torna-se condicional. Isso tem consequências psíquicas profundas. A autoridade negociável. Em contextos líquidos, a hierarquia perde solidez. A palavra dos pais compete com a do algoritmo. A tradição perde força normativa. A autoridade deixa de ser estruturante e passa a ser opinativa. Se a criança pode negociar permanentemente o limite perde consistência simbólica. Sem consistência não há introjeção sólida da lei. Compromissos provisórios. A família deixa de ser uma instituição com função social estruturante e passa a ser um contrato emocional. E contratos emocionais dependem de satisfação contínua, mas nenhum vínculo humano sustenta a satisfação plena. O conflito é estrutural. Quando o vínculo se organiza apenas em torno do afeto imediato, ele se fragiliza diante da frustração. O impacto na subjetividade. A liquidez não produz apenas liberdade, produz também ansiedade de abandono, medo de substituição, insegurança afetiva, dificuldade de confiar, dificuldade de investir a longo prazo. Se tudo é reversível, o sujeito vive sob ameaça constante de dissolução do laço. A criança na modernidade líquida. Para a criança, estabilidade não é luxo, é necessidade estruturante. Quando ela cresce em contextos marcados por rupturas frequentes, mudanças abruptas, recomposições sucessivas, conflitos parentais crônicos, o sistema de apego pode se fragilizar. Não é a diversidade que desorganiza, é a instabilidade permanente. A liquidez excessiva impede a consolidação de referências. A família como projeto. Hoje, muitas famílias se organizam como projetos afetivos. Projetos são belos, mas são frágeis. Projetos podem ser interrompidos. Instituições resistem mais ao conflito. Quando a família se torna exclusivamente um espaço de realização emocional, ela perde parcialmente sua função de sustentação estrutural. E o sujeito sente isso. Consequências clínicas. Na clínica contemporânea, observamos medo intenso de abandono, relações marcadas por fusão e ruptura, dificuldade de compromisso duradouro, idealização rápida e desilusão imediata, solidão afetiva crônica. A liquidez amplia possibilidades, mas também amplia a angústia.
A questão estrutural retorna. A família não desapareceu, ela se flexibilizou. Mas toda flexibilização exige uma pergunta: o que permanece como referência estável? Se tudo é negociável, o sujeito perde ancoragem. E sem ancoragem simbólica, a liberdade se transforma em desamparo. Psicologia do apego, John Bowlby. Se a psicanálise enfatiza a função simbólica da lei, a teoria do apego acrescenta uma dimensão igualmente estruturante, a segurança emocional primária. John Bowlby demonstra algo fundamental: a criança não precisa de um modelo familiar específico, ela precisa de uma base segura. E essa base se constrói a partir de três condições centrais: previsibilidade, consistência, presença emocional estável. O vínculo seguro é o que permite à criança explorar o mundo sem colapsar internamente. A base segura. Para Bowlby, o cuidador principal funciona como porto seguro diante do medo, regulador emocional diante da angústia, referência estável diante do desconhecido. Quando essa presença é consistente, a criança internaliza um modelo mental: o mundo é confiável, eu sou digno de cuidado. Isso organiza o psiquismo. Não é o modelo, é a estabilidade. É importante enfatizar: a teoria do apego não privilegia a família tradicional, monoparental, extensa ou homoafetiva. O que importa não é a forma externa, importa a qualidade do vínculo. Uma família nuclear pode ser profundamente desorganizadora. Uma família não tradicional pode ser altamente estruturante. O critério não é moral, é relacional. Quando o sistema de apego sofre, o sistema de apego se fragiliza quando há múltiplas rupturas afetivas, separações mal elaboradas, conflitos parentais crônicos, mudanças constantes de referência. A ausência de figura reguladora é consistente. A criança não consegue prever o ambiente e, quando não há previsibilidade, o psiquismo entra em alerta. Consequências no desenvolvimento. Quando a base segura falha, vemos ansiedade precoce. A criança vive em estado de vigilância, dificuldades de autorregulação, explosões emocionais ou retraimento excessivo, impulsividade, dificuldade de tolerar frustração, fragilidade narcísica, necessidade constante de validação externa. O sujeito cresce com medo de perder o vínculo ou aprende a não confiar em nenhum. Diálogo com a psicanálise. Aqui podemos fazer um ponto de convergência teórica. Freud fala da lei, Lacan fala da função simbólica, Bowlby fala da segurança do vínculo. São perspectivas distintas, mas complementares. A criança precisa de limite, lei, de separação estruturante, de base segura. Sem base segura, a lei vira ameaça. Sem lei, a segurança vira fusão. O equilíbrio entre vínculo e limite é o que estrutura.